A graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos, servo do Deus Altíssimo, pastor, seu conservo. Falamos aqui de São Luís do Maranhão, na minha humilde residência. E o intuito desse canal é compartilhar ensino para a igreja, que falta ensino na igreja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo 42 em diante, acompanhe conosco. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amados irmãos, eu quero, com esse texto de Atos dos Apóstolos, falar sobre 4 pilares que está em escassez na igreja do século 21. Nós precisamos de mais escola bíblica dominical, nós precisamos de mais culto de doutrina e nós precisamos desses 4 pilares que eu quero falar hoje de forma resumida, prática. O primeiro pilar que eu quero falar para a amada igreja hoje é a koinonia, do grego. Essa palavra koinonia, no nosso português, significa comunhão. A igreja precisa ter esta comunhão que é a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, liderada pelo apóstolo Paulo, Pedro, João. A Bíblia vai nos mostrar que aproximadamente 500 homens e mulheres de Deus impactaram a Europa, parte da Europa e toda a Ásia Menor, com seu líder principal, que foi o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Não mudou o nome, a gente vai falar sobre esse assunto no outro vídeo. Mas o apóstolo Paulo liderou a igreja do Deus vivo, foi o vaso escolhido de Deus. E nesse capítulo 2, a partir do versículo 42, relata como a igreja primitiva se comportava no partir do pão, nas súplicas, nas orações, com singeleza de coração, repartiu tudo entre todos. Então, nós, neste século 21, na atual realidade da igreja, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, do avivamento para a igreja do século 21. Nós precisamos de um despertamento espiritual. E nós precisamos verdadeiramente, a começar de mim, ser igreja na escola, no serviço, mudar todas as nossas ações. Um amigo meu de serviço, no primeiro vídeo desse canal de apresentação, ele fez essa ressalva, eu fiquei pensativo e ele está certo. Nós precisamos redirecionar a igreja enquanto líderes. Nós precisamos voltar a aprender a ser discípulo, porque quem nunca foi discípulo não pode liderar uma congregação. Quem nunca aprendeu a servir, quem não se preparou para servir, pastor, mas é o Espírito Santo que nos capacita. Mas ao mesmo tempo que é o Espírito Santo e a palavra de Deus, nossa regra de fé, a sã doutrina, é muito perigosa essa frase para os dias de hoje. Não é segredo que nós vivemos uma crise generalizada na igreja evangélica. Não é segredo, eu não vou entrar nesses detalhes, nesses pormenores,
da atual realidade da igreja, mas ainda assim, o recado de Deus para mim e para você é: congregai-vos. Nós precisamos congregar. Nós precisamos participar de uma comunidade evangélica. Nós precisamos espalhar o amor de Deus através das Sagradas Escrituras. Mas precisamos dizer que Deus é amor, é misericórdia, mas é justiça e juízo. Então o primeiro pilar é koinonia. E o salmista no capítulo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para John Stott, koinonia fala de nossa herança comum, do que compartilhamos aqui dentro, de nosso serviço cooperativo, do que compartilhamos lá fora, da ação social, da entrega da cesta básica, do café da manhã, do tratamento com as crianças da comunidade e de nossa responsabilidade recíproca, do que compartilhamos uns com os outros. Russell Shedd, em seu comentário sobre o Salmo 133, afirma que a união descrita neste salmo depende tão somente da união de cada irmão individualmente com o Senhor, e que só esta união pode apresentar um testemunho eficiente perante o mundo e uma atmosfera na qual nossa fé pode florescer. Charles Haddon Spurgeon afirma que no capítulo 133, o salmista fala: não há nenhuma palavra amarga, tudo é doçura e luz. É função da igreja promover essa harmonia, a comunhão entre seus membros. Cabe ao líder incentivar e viver esta comunhão de forma plena. Como eu falei agora há pouco, nós precisamos de um reavivamento. E o avivamento, eu sou pentecostal, não é rajadas de línguas estranhas. Que a expressão não é línguas estranhas, no original. Não é o sapatear, a demonstração de poder, de fogo, não é o receba. É a palavra de vida eterna. A palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que muda a vida do mais vil pecador. A palavra que muda a história de um casamento, a história de uma comunidade, a história de um ministério, a história de uma igreja. E esse pilar tem que existir. Ah, mas pastor, tu não conhece a minha igreja. Então, meu irmão, comece a orar a Deus e comece a fazer a diferença na sua igreja. A partir de você, da comunhão, do partir do pão, mate a sua carne, mate a sua ira, mate o seu eu, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, assunto de outro vídeo, tem matado a fé dos irmãos e a igreja. A igreja se tornou uma igreja farisaica, muito mimimi. E esse canal vai abordar temas polêmicos ou não, sem atacar B ou C. É para acrescentar, era para expandir o reino, é para ensinar, é para doutrinar. E uma doutrina é sadia, e uma teologia só é sadia se estiver embasada corretamente, o texto aplicado no contexto, e uma teologia onde vai trazer avivamento para a igreja. Uma teologia pela qual vai trazer um despertamento para a igreja. E o segundo pilar é exatamente isso que eu estou falando. A palavra querigma, pregação. A missão da igreja é proclamar, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, pregar. Enfrentamos um grande desafio, pois muitos crentes, irmãos, evangélicos, cristãos, ainda têm dúvida acerca do significado da pregação. Entendendo o significado de missão e evangelho, fica mais claro compreender como cumprir a missão da igreja em proclamar o evangelho. A missão é uma obrigação. Você faz missão
Como disse Kellen Gaspar,